Então, a professora vai estar dando início aqui no assunto de ciências do 6º ano. Então, esse aqui é o primeiro assunto que vocês têm na apostila, cadeia e teia alimentar. Nós temos que entender que as cadeias alimentares, elas têm uma grande importância dentro do habitat, dentro da nossa bioma, dentro do nosso ecossistema. E elas têm uma inter-relação, tá? Então, ali, o que são essas cadeias alimentares? Elas também podem ser chamadas de cadeias tróficas. E aí, elas são tratadas como sequências de eventos consecutivos que se relacionam, né? Essa relação ocorre através da alimentação, tá? Desse grupo de organismos por outros. E essas relações, elas englobam dessas relações? Os produtores, consumidores e decompositores. Cada um deles tem uma característica própria e se relaciona com o outro. Então, ali nós temos os produtores, consumidores e decompositores. Então, essa inter-relação forma um sistema, forma uma cadeia necessária para a nossa subsistência. Então, vocês têm ali, ó, no início do processo, a planta. Aí nós temos o gafanhoto se alimenta da planta e o sapo se alimenta do gafanhoto. E aí, no meio dessa história toda, nós temos os restos, os materiais que entram em decomposição, que são os decompositores. Então, nós temos essa cadeia alimentar, o produtor, o consumidor e o decompositor, tá? Lembrando que isso tudo ocorre na transferência de energia de um para o outro. Então, quem são os produtores? São seres autótrofos. O que são seres autótrofos? Produzem seus próprios alimentos, tá? E aí, no meio nós temos isso aí. Quem produz alimento no meio de tudo isso é as plantas, através do que? Da fotossíntese. Então, a gente tem a planta ali, então ela tem água, oxigênio, gás carbônico. Então, entra gás carbônico para ela e ela transforma isso e joga oxigênio de volta para o ambiente. Lembrando que ela faz esse processo de fotossíntese utilizando a luz do sol, tá? Então, esse processo ocorre dessa forma. Quem são os consumidores? São os organismos que necessitam alimentar-se de outros organismos para obter energia que eles não podem produzir. Então, nesse caso, nós podemos chamar os consumidores também de heterótrofos, tá? Porque eles não produzem sua própria comida. Então, nós temos aqui os carnívoros, os herbívoros. Então, nós temos uma cadeia alimentar no meio dessa história. Então, ali no próximo, ó, nós temos a cadeia alimentar terrestre. Então, nós temos, por exemplo, no primeiro ali, planta, herbívoro, carnívoro, carnívoro, carnívoro. Então, cada elemento dessa cadeia, ela tem uma função. Então, a planta, o gafanhoto se alimenta da planta, o ratinho esquilo se alimenta do gafanhoto, a cobra se alimenta do esquilo e a águia se alimenta do carnívoro, tá? Aí a gente fala que a gente tem produtores primários, consumidores, tá? Agora, ali do outro lado, tem a cadeia alimentar marinha, tá? Aí a gente tem os fitoplânctons, os zooplânctons, os animais carnívoros e carnívoros. Então, quer dizer, dentro da cadeia tem sempre uma sequência lógica. Quem são os decompositores, tá? São os seres que transformam matéria orgânica, quer dizer, restos de tudo que vocês possam imaginar em matéria inorgânica, fazendo com que os compostos retornem ao solo para serem utilizados novamente por outro produtor, gerando uma nova cadeia. Então, isso tudo faz com que os decompositores tenham também a sua importância, tá? Então, ali tem, ó, a decomposição, uma transformação da matéria orgânica, cadáveres e restos de alimentos em matéria mineral, é realizado pelos micro-organismos dos solos. Micro-organismos, fungos, bactérias, minhoca, tá? Então, a gente tem um processo ali, ó, matéria orgânica da árvore, ele entra ali, no caso, cai no solo e se transforma em matéria orgânica. Porém, a planta usa a matéria mineral para se alimentar também. Ali nós temos um animal morto, então nós temos a matéria orgânica e vai se transformar nesse material para auxiliar na decomposição através dos fungos, bactérias, que são necessários para essa decomposição. Teia alimentar. O que são teias alimentares? A própria palavra teia, ela remete lá à teia de uma aranha, e é bem parecido mesmo. Então, teias alimentares são as várias cadeias alimentares relacionadas entre si. Então, essa inter-relação é muito comum.
elas representam de forma mais fiel o que acontece de fato na natureza. Então ali, por exemplo, nós temos ali, ó, a árvore, o gafanhoto, a ave, a cobra, o sapo, todo mundo ali está numa teia. Quer dizer, o gavião ele pode comer a cobra, pode comer a coruja, pode comer o sapo. E aí nós temos os decompositores, micro-organismos, que no meio disso tudo, em algum momento, esses animais vão morrer e vão ficar em decomposição, e aí entra a ação dos micro-organismos. Então isso é uma teia alimentar. Aqui nós temos outra teia alimentar, ó. Vários animais aqui que se relacionam, né, através da alimentação de um do outro. Por exemplo, as plantas ali, ó. O tuiuiu se alimenta das plantas. A onça se alimenta de vários animais pequenos ou até mesmo grandes, tá? Os roedores se alimentam a coruja se alimenta de roedores. Então isso aqui é uma teia. Parece a princípio uma bagunça, mas existe uma ordem de como as coisas acontecem, tá? Nas teias alimentares, os consumidores podem ocupar papéis diferentes dependendo da cadeia envolvida. As plantas são sempre produtores. Os decompositores permitem a reciclagem da matéria orgânica no ambiente. Isso é muito importante nós entendermos que as bactérias, elas não são maléficas, elas são benéficas para a natureza e para nós também. Então, nós temos também algumas definições. O que é um ecossistema? É a reunião de todas as cadeias alimentares. O que vem a ser a biosfera? Conjunto de todas as áreas da Terra onde existe vida. O que seria bioma? Conjunto de diferentes ecossistemas, e habitat é o local onde habita, ou mora, ou reside, como vocês acham melhor, uma espécie, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido, tá? Desejo a todos uma boa semana e até a próxima.